e o AVC é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada naquele local. Ele também é chamado de acidente vascular cerebral ou derrame. Você vai saber como identificar os sintomas e quais as possíveis sequelas causadas pelo derrame. Conversamos com o médico cardiologista, Dr. Alessandro, que explica sobre o que é AVC. Antes de falar o que seria o AVC, eu tenho que falar que o AVC hoje é a doença que mais mata no mundo. Mata mais do que infarto, incrivelmente, né? E o AVC, na verdade, o cérebro funciona recebendo sangue com oxigênio, nutrientes. O AVC nada mais é do que você interromper a chegada de sangue em alguma parte do cérebro. De duas formas que pode acontecer o AVC. Seja uma dessas artérias, né, vamos falar da forma mais fácil de entender, uma dessas veias que saem do coração, passam pelo pescoço, nós temos duas veias na frente e duas atrás, que jogam sangue lá para cima no cérebro, uma dessas veias estoura. Isso acontece em 15% dos AVCs, ou seja, de cada 100 pessoas que tiveram AVC, antigo derrame, a gente chamava assim, 15% dos casos uma veia estoura na cabeça e vaza sangue dentro da cabeça. 85% dos casos, o que acontece não é estourar uma veia, é uma veia entupir. E aonde esse sangue dessa veia chegava, seja uma área de movimento, uma área de visão, uma área de raciocínio, essa área se perde de forma definitiva, porque o AVC pressupõe que você vai ter uma lesão, uma morte de uma parte do cérebro que passa a não receber mais sangue de forma definitiva, havendo uma sequela, uma lesão definitiva, seja numa visão, num braço que não mexe mais, numa boca que não fala direito mais. E a gente tem que lembrar que nos casos de entupimento de veias, o que acontece é, ou com o tempo vai entupindo uma veia dessas que levam sangue lá para o cérebro por colesterol que vai agarrando nela, até o ponto que ele entope e para de passar sangue naquele ponto, ou de uma hora para outra o sangue empedra dentro de uma veia, ele forma um coágulo. Seja de uma hora para outra, uma artéria, uma dessas veias, o sangue empedra lá dentro, ou um coágulo formado no coração, que é muito comum de acontecer em alguns pacientes, especialmente mais idosos, forma-se uma pedrinha, um gruminho de sangue dentro do coração, ele vai subindo pelo pescoço, pela veia do pescoço, pela carótida, né? E chega num ponto lá em cima que a veia vai ficando mais fina, ele entope e dali para frente não passa mais sangue. No caso dos AVCs hemorrágicos, esses 15% dos AVCs, a menor parte, e que são mais graves, infelizmente, ocorre um estouro de uma veia na cabeça, por duas situações muito comuns. Os famosos aneurismas, que são pontos de algumas veias da cabeça, como se fossem pequenos balões dilatados, pontos mais fracos, que estouram em situações, por exemplo, de pressão alta, né? Pressões maiores do que 18, são pressões extremamente perigosas, que podem favorecer estourar veias no cérebro. Então, esses são os dois tipos de AVC, aquele onde entope uma veia e aquele onde ela estoura, né? Mas fico alerta para os sintomas. Talvez esse seja o ponto mais importante da nossa conversa e ao qual eu me dirijo ao telespectador. Não fique em casa esperando melhorar com remedinhos caseiros quando você sentir um dos sintomas que eu vou falar para vocês aqui, porque isso pode ser um AVC começando. Você começar a sentir do nada dor de cabeça intensa, tontura, de uma hora para outra, sem explicação. Se você perder ou escurecer uma das vistas, começar a falar embolado, entortar a boca para um dos lados, começar a ter dificuldade, engasgar de uma hora para outra e começar a engolir com dificuldade. Se você também tiver uma perda de sensibilidade de um dos lados do corpo ou perda de força, dessas de cair a xícara da mão, de cair a caneta da mão, né, de um lado, ou a perna perder o jogo, né? Esses sintomas são extremamente indicativos de que pode estar havendo ali o início de um AVC. Nesse caso, correr para um hospital, pedir uma ajuda médica, né? Porque senão quais seriam as sequelas? Sem dúvida que nesses casos, no sintoma desses, pode até não ser um AVC, mas grande chance de ser um AVC, especialmente se for paciente de meia idade para frente,
E nesses casos tem que ser chamado o SAMU ou, se não tiver SAMU disponível, o transporte mais rápido possível para o hospital. Por quê? Porque em alguns casos de AVC, existe nos hospitais um remédio que é usado para fazer uma injeção rápida na veia do braço do paciente, e esses remédios conseguem dissolver alguns coágulos, se o mecanismo for a formação de um coágulo que está tampando ali a circulação daquele paciente. E em algumas situações onde ocorre aquele AVC que é o tradicional, o hemorrágico, onde estourou uma veia, muitas vezes há tanto sangramento no cérebro que o cérebro começa a ser comprimido, apertado por tanto sangue lá dentro, e aí o médico, na urgência, ele tem que levar o paciente para o bloco cirúrgico para fazer um furo mesmo, com uma broca no cérebro, para vazar aquele sangue, porque senão o cérebro é comprimido e o paciente ele até pode falecer. E sobre a prevenção? Como seria? Sobre prevenção, a prevenção do AVC é muito parecida com a prevenção do infarto, que é o quê? É você fazer seu check-up, especialmente acima dos 40 anos, um check-up anual, onde o médico, o clínico, o cardiologista, ele vai fazer a verificação da sua glicose, do seu colesterol, da sua pressão, vai verificar se você está acima do peso, vai te estimular a perder peso, vai te estimular a fazer atividade física, porque esses fatores têm que estar muito alinhados. Qualquer um deles desajustado pode favorecer a ocorrência de AVC. E um muito importante é parar imediatamente de fumar, porque o cigarro é um grande formador de coágulos dentro das veias do nosso corpo, especialmente do cérebro. A boa notícia é que tem tratamento. Tratamento, quando o AVC acontece, né, e uma área do cérebro então ela é perdida, nós sabemos que o cérebro ele consegue adaptar uma outra área para fazer aquela função de movimento do braço, a função de fala, ela é recuperada através, o cérebro ele se adapta desde que seja estimulado. Então, aconteceu o AVC, já dentro do hospital, já deve começar o tratamento com fisioterapia para estimular o cérebro a assumir a parte que foi perdida, e também com fonoaudiologia, quando há um problema também na fala ou na deglutição.